Boa noite. Boa noite. Tô tentando digitar aqui. Muito boa noite. Hey! Bem-vinda. Muito bem-vindos. Boa noite. Hoje eu vou receber uma pessoa também bem importante na minha história, porque eu penso que a nossa história ela é transformada pelas histórias dos outros. Pelo menos comigo foi assim. Tanto a história que os outros nos contam, como a história que a gente se conta sobre nós. Minha convidada chegou. Eu vou... E aí a gente tem mais tempo e aproveita melhor o nosso tempo. Ei. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Como é que tá o volume aí, tá bom? Tá ótimo, tô te ouvindo bem. Também me Beleza. ouve bem? Te ouço bem também, tudo certinho. Que bom, a gente pode aproveitar esse começo, eu pelo menos vou fazer isso, que é mandar uns aviãozinhos aqui pro povo para dizer para eles que nós estamos available. Deixa eu dar um... E aí a gente já começa nosso papo, que tem muito assunto. Beleza. Muito bem. Pronto, mandei uns aviãozinhos aqui. Prontinho. Deixa eu só te perguntar uma coisa, você vai deixar gravado depois? Vai ficar Beleza, disponível. tá bom, beleza. Vamos começar pelo começo. Quer dizer, o começo que é o meu começo, que não é o começo da Narayane. Por que Narayane? Boa pergunta. Antes de mais nada, eu queria te agradecer a oportunidade, tá bom? Fiz bastante movimento quando começou a pandemia, estava fazendo uma live por dia, até que eu fiz 60 vídeos, e aí eu fiquei na toca, me toquei, você está me tirando da toca. Então, Amém, que gratidão, bom. gratidão pela oportunidade, gratidão por me tirar um pouquinho dessa toca. E gratidão pela presença de quem está aí para prestigiar, para ouvir, para conhecer mais algumas vivências, né? Narayane é um nome espiritual que eu ganhei de um mestre chamado Moody, um querido chamado Moody, que ele é de uma linha chamada Advaita Vedanta, que é uma linha espiritual que você alcança a iluminação através do auto-questionamento de quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais para o alto. E quem eu sou, eventualmente você acaba descobrindo que você é Deus. Estou simplificando completamente o caminho da Advaita Vedanta. O Moody, ele é discípulo de Papaji, que também é conhecido como Punjabi, que foi discípulo de Ramana Maharshi. E eu sempre tive conexão com esses gurus e não sabia que o Moody tinha conexão com eles. E eu vi o Moody uma vez num vídeo no YouTube e eu não podia
eu estava dando, naquela época eu dava sessão de energia aqui na Vila Madalena, tinha mais de 100 participantes na época. E eu não pude ir porque eu estava com uma recém-cirurgia, uma coisa de pele simples, mas não pude ir. E eu fiquei muito chateada. Eu falei, deixa eu ver o vídeo dessa pessoa que me indicaram para ver. Quando eu vi, era muito amor. Era muito amor. O Moody, ele é muito energia, muito amorosa. Ele é extremamente amoroso. E aí eu rezei que eu queria que esse homem, encontrar esse homem onde quer que ele estivesse no planeta, eu queria estar diante dele. Aquela presença de amorosidade que é a mãe divina, né? E aí comecei a procurar ele pela internet e descobri que ele estava vindo para o Brasil. E, tipo, daí a 3 meses. E ele viria para o Brasil e viria para São Paulo. No dia 12 de outubro, ele estaria fazendo, no fim de semana prolongado, um retiro de silêncio em São Paulo. E, para minha surpresa, era justamente no local onde eu fazia os trabalhos na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Exatamente no mesmo salão. Eu falei, nossa, eu preciso ir atrás dele, ele virá ao espaço que eu estou dando as sessões. E aí, quando eu participei do trabalho dele, eu fiquei completamente encantada. Eu já tinha um nome espiritual que era Chakura, que significa gratidão. E é um nome duro, assim, é um Chakura. O significado é lindo, mas para a gente é uma sonoridade muito, muito dura. E eu pensava que tinha uns nomes maravilhosos, que eu tinha ouvido já uma vez, Niranjana. Uns nomes lindos. Eu disse, nossa, o que eu achava mais lindo era Niranjana. E eu vivia pensando, bem, que podiam ter me dado um nome Niranjana? E aí o Moody, quando eu pedi um nome para ele, o Moody me deu um cartão, assim. Ele disse, eu já sabia que você ia pedir, porque eu interagi com ele algumas vezes durante o retiro de silêncio, fazendo perguntas. Ele falou, tudo bem, eu já sabia. E aí ele, para minha surpresa, me deu esse nome lindo, Narayane. E ele, como eu questionei com ele, as minhas questões eram medo, tinha medos súbitos de coisas, de pessoas, que eu não sabia de onde que vinha. Aí ele disse, então, no more fear for you. Não tem mais medo para você. Com esse nome Narayane, que ele me explicou, ela é a consorte e a protegida de Krishna. E Krishna é uma encarnação de Vishnu, que também é um deus da manutenção, né, na tríade hindu. E o Vishnu, ele teve uma encarnação que se chama Narayana, antes de Krishna. E a consorte de Narayana é Narayani. Então, é assim que esse nome surgiu. Eu sou a esposa, eu sou tipo, o meu nome é Lakshmi, é tipo, tudo de bom. Aí eu agarrei nesse nome, ele não mais quer a sonoridade dele é linda, né? E foi assim que ele veio. Aí eu abandonei o nome Chakura, com toda a gratidão pelo processo que me fez receber esse nome também, e passei a usar esse nome Narayane. Perfeito. Narayane é carioca? Narayane é. Nasci no Rio de Janeiro, Carioca da Gema. E está em São Paulo há quanto tempo? Eu tô desde 2000 aqui. Eu cheguei em 2000, com 26 anos de idade, e agarrei amor nessa cidade. Daqui eu não saio, só saio expulsa. São Paulo me expulsaram, não quero mais, sai. Aí eu saio. Chegou aí, e aí quando foi fazer algum tipo de formação, olhou logo para o TI ou levou um tempo escolhendo? Não, eu olhei para o meu bolso mesmo. Foi bem simples. Eu precisava muito me independer, sair de casa. Eu tinha alguns conflitos dentro de casa e eu precisava ter um meio de sair rápido. Eu olhei para o meu currículo, as notas mais altas eram sempre de exatas, aí eu fui escolhendo, né? Terceiro ano, vou para exatas. Nas exatas, eu falei, deixa eu ver meu leque de opções. Engenharia nunca, porque eu ia demorar pra caramba, ia demorar a começar a trabalhar. A escolha fácil foi tecnologia, matemática. E naquela época, para fazer tecnologia, você tinha que fazer uma faculdade de matemática. E hoje em dia, o currículo já tem o nome certinho, tecnologia, mas na época que eu entrei na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, era bacharel em matemática, modalidade em informática. E era tanta matemática, que a primeira coisa que eu fiz quando saí da faculdade foi entrar na pós-graduação na PUC, no Rio, para isso, agora eu vou fazer um curso de tecnologia, direito, a sério. Porque era, lá na UERJ era sério, mas era muita matemática. Eu falei, eu não me sinto ainda com skill. Aí eu fiz a pós-graduação na sequência. E aí começou a trabalhar no Rio com isso ou já foi para São Paulo? Comecei no Rio. A escolha por tecnologia foi porque eu sabia que em 1 ano de faculdade eu já poderia estar estagiando. E
E aí foi exatamente o que eu fiz. Assim que eu pude, eu praticamente, com o nosso primeiro currículo, né, o que a gente apronta, a gente inventa um currículo, certo? Eu tiro do bolso um currículo, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Eu tinha um amigo meu que me deu uma aula de 2 horas no fim de semana de uma ferramenta, outro amigo me explicou uma outra ferramenta, tinha uma oportunidade de estágio numa consultoria no Rio, e os donos das consultorias, dessa consultoria eram super jovens, eram pessoas que davam oportunidade para pessoas como eu. Então eu falei, eu sei, me chamaram lá, você sabe? Sei tudo. Eu não sabia nada. Aí sentei para trabalhar, os coleguinhas de trabalho rapidinho perceberam que eu não sabia nada, mas eu aprendia rápido, então me ensinaram tudo que eu não sabia. E assim comecei, com um aninho já de faculdade, por isso que eu tive um período na tecnologia grande, porque eu comecei com 1 ano de faculdade e já estava trabalhando. E aí deu para fazer um bom trajeto aí, foram quase 20 anos entre estágios. Os estágios não eram praticamente trabalho, ficava 8 horas por dia lá trabalhando, ralando com todo mundo, visitando cliente e tal, porque tecnologia é isso, você já vai direto para a linha de frente, se você tem uma boa desenvoltura, uma boa capacidade de conversar com o cliente. Então, aí foi assim. Quando foi chegando perto do ano 2000, eu já sabia que esse movimento no Rio estava acontecendo. Eu queria trabalhar com cismei, coisa que destino, que vinha na minha cabeça, cismei. Então não deve ter sido só da minha ideia. Eu cismei, tem que trabalhar em banco, tem que trabalhar de tecnologia de banco. E aí os bancos começaram a vir para São Paulo. As sedes principais, as sedes centrais dos bancos migraram para São Paulo. Rio de Janeiro deixou de ser um centro financeiro como era um centro secundário, e a coisa centralizou completamente aqui em São Paulo. E aí eu enfiei na minha cabeça que eu tinha que vir para São Paulo. Coisas assim que eu vou colocando na minha cabeça e vou fazendo. E aí no ano 2000, foi graças a um relacionamento. Eu estava numa consultoria no Rio, trabalhando, e essa consultoria, eu comecei a me relacionar com o dono da consultoria, com quem eu acabei vindo para São Paulo, por causa do trabalho e depois junto com ele. E eu comecei a estabelecer toda a área de tecnologia, de informática da empresa dele. Mas eu trabalhava com equipamento para, enfim, calcular a dimensão de quantos equipamentos, impressora, e instalar a parte de tecnologia de rede, tudo, né? Que não era muito a minha praia, eu sou mais de programação mesmo. E aí eu vim com ele e comecei, por causa das viagens a trabalho para estabelecer essa estrutura, comecei a conhecer São Paulo, e quando eu já estava com ele, a migração dele para São Paulo aconteceu, e eu acabei tomando esse embalo. E antes de vir para São Paulo, eu fiz a melhor coisa da minha vida, eu acho que foi a decisão mais ideal assim que eu tomei. Falei, já que eu vou jogar tudo que eu tenho aqui no Rio para o alto, eu estava trabalhando, tinha um bom trabalho lá, já que eu vou arriscar tudo, e era uma decisão arriscada, porque a relação não era uma relação boa, era uma relação cheia de atritos, cheia de complicações, tanto é que a gente ficou pouco tempo em São Paulo, juntos. Na verdade, a gente ficou juntos, morando em casas separadas. Eu falei, bom, já que eu vou arriscar tudo, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar um mês em Nova York estudando inglês. Aí, sabe quando você diz assim, vou dar um salto no vazio, então agora eu vou chutar o balde logo, fazer uma loucura, que eu não sei quando que eu vou poder fazer essa loucura de novo. Uhum. E aí fui para Nova York, fiquei um mês lá, e cheguei em Nova York e descobri lá que o meu inglês era muito bom, eu não sabia. Eu só precisava ter certeza disso e ter um pouco mais de soltura com a língua. Foi daí que veio a profissão de tradutora. Acabou se manifestando bem mais tarde, lá em 2012, 2011, por aí. Aí em 2000 vim para São Paulo. O primeiro emprego que eu arrumei foi num banco. Aí todos os empregos que eu arrumei foi em banco em São Paulo. E quando não era em banco, eu estava prestando serviço em consultoria. Na verdade, teve só uma consultoria que eu trabalhei para a NET. Mas, assim, diferenças não eram muito grandes, não. E a maioria era empresas financeiras, ligadas à estrutura financeira mesmo. E assim fui. Eu entendo que dentro de todas as tuas perspectivas foi uma profissão que te trouxe muitos bons resultados, mas em algum momento a Narayane diz, não pertenço mais a esse lugar. Como se deu esse movimento dentro de ti? E quando esse movimento acontece, o que te faz olhar para um caminho espiritual naquele momento que tu passava como uma solução?
E completando um pouco mais, como era a tua relação com a espiritualidade na época que tu estava inserida nesse ambiente? Tá bom, vamos lá. Eu não era uma pessoa de sucesso. Eu conseguia Ok. trabalhar, eu era excelente em encontrar. Eu era excelente, as pessoas me viam com muito bons olhos. Mas eu não era uma pessoa de sucesso. Eu tinha muitos conflitos, conflito de relacionamento, conflito de família, conflito de relacionamento no ambiente de trabalho, dificuldade de lidar com política dentro de empresa, muita dificuldade. Insubordinada, não deseducada, mas se me viessem, até hoje eu sou, se viessem dizer para eu fazer alguma coisa, tinha que fazer sentido para mim. Se não fizer sentido, vai ter que me dar 30 motivos para fazer o que você está mandando fazer, que eu não vou fazer. Entende? Coisas que chegavam no limite, assim, que isso é muito comum de se alcançar em empresa, de chegar no limite do abuso, do absurdo, do horário, de tudo. Não que eu não trabalhasse depois da hora, mas quando chegava no limite, eu colocava o meu limite. E isso não é visto com bons olhos. Em ambiente corporativo, você tem que ser o escravo que faz valer o teu ganha-pão. Desculpa para quem está em ambiente corporativo, né? Mas você tem que fazer valer o teu ganha-pão no fim do mês. E vai ter que sambar como todo mundo samba. E se você não quer sambar, você é mal visto. Então, eu tinha inúmeros desafios. Eu era muito bem vista por quem é revoltado, rebelde, né? Quem que é visto como revoltado, mas que é, na verdade, um rebelde para aquela estrutura. Então, eu tinha bons aliados. Sempre tive muita proteção. Ganhava o apreço, não sei porquê, sempre dos altos escalões que me percebiam. Talvez porque as pessoas que chegaram lá, mas sempre de homens, então tinha um lado também da minha aparência. E talvez porque as pessoas que chegaram lá tinham um temperamento semelhante com o meu, só que tinham a condição de agir como eu agia. Eu não tinha, eu era a própria fraca abusada, sabe? Não tinha o respaldo para me garantir na minha postura. Então eu vivia nesse estado e não era um estado bom dentro de mim. Desde criança, a espiritualidade esteve presente na minha vida, desde criança. Sempre senti presenças ao meu redor. Sempre tive perturbações, alterações de humores bem intensas, e em que eu sentia medos inexplicáveis, e hoje tudo isso eu sei que é mediunidade. Mas na época eu não sabia. Mas quando era criança eu tinha uma busca por Deus, uma busca de eu ter que falar, ter que entender, ou ter que falar com alguém que entenda o que está no invisível. Eu tinha uma conexão com as estrelas, tinha a sensação que eu tinha vindo de uma determinada constelação certinha, que hoje em dia eu sei que é Sírios, que são essas constelações que eu olhava para aquelas estrelas e chorava, eu me leva para lá de volta. Eu nem sabia o que era aquilo, que eu deitava assim no telhado de casa e ficava olhando para as estrelas. E eu tive muitos desafios por causa dos meus medos, porque os meus pais viam aquilo como algo a ser ultrapassado. Agradeço muito, porque me forçaram a fazer coisas de filme de terror, assim, para criança. Você tem medo de ir no telheiro desligar o boiler? Então só você, a partir de hoje, todos os dias, vai desligar o boiler apenas depois que seu pai tomar banho. Meu pai chegava em casa às 9 da noite. Então eu tinha que ir lá na hora do fantasmão e desligar o boiler. E a casa era cheia de presenças, era uma casa que realmente tinha coisa. Quando a gente escavou para fazer piscina, tiraram objetos do jardim que estavam escavados lá. Enfim, eu sentia tudo. Todos os dias eu ia ter muita proteção espiritual também, porque normalmente quem vem com mediunidade vem com uma proteção espiritual para isso. Então, eu tive que enfrentar esse mundo invisível. Quando eu era adolescente, eu comecei a procurar trabalhos com mesas, aquelas coisas de movimentar o copo e tal. Uhum. Arrumei várias confusões com aquilo, porque eu não sabia que tinha uma mediunidade forte, então ficava lá chamando aquelas presenças que eu queria conversar, e não via nada, não via nada. Na verdade, eu sentia uns mega arrepios, mas talvez a influência dos coleguinhas. E uma vez, quando eu saí do ambiente, tiveram que chamar um super médium para limpar o ambiente, porque era um lugar que tinha uma mesa de bilhar, e as bolas de bilhar voavam para tudo que é lado, e depois deram uma bronca na gente do que a gente tinha chamado lá para. Então tinha essas experiências com muito assim, tateando, muita desconexão. E eu tinha um norte, doutrina espírita. Só em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo eu fiquei realmente alterada por causa de desafios emocionais, aí mexeu demais comigo, eu comecei a procurar ajuda num centro maravilhoso aqui em São Paulo, que é a Seara Bendita. E aí comecei a participar de palestras, a levar a sério, mas era a ajuda que eu tinha até ali. Quanto tempo depois de ter chegado em São Paulo?
2006. Demorei 6 anos a cair nas graças de um grupo de meditação. E eram meditações dinâmicas e meditações do Osho. E aquele grupo era todo de devotos do Osho. Eu achava aquele negócio de ser devoto de alguém muito legal. E aí eu ouvi um outro grupo ali que estava indo para a Índia para ir para um grupo espiritual do movimento Oneness, que existia lá na Índia. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu, é isso. Enfiei na minha cabeça, eu vou ano que vem, e ano que vem eu fui, e o ano que vem foi em 2006. Mas, assim, entre o primeiro momento de ir para a Índia, entrar em contato com os ensinamentos desse movimento espiritual, entrar em contato com energias, com bênçãos, com todo o universo que se abriu, e sair do ambiente corporativo, demorou ainda mais uns 8 anos, mais uns 6 anos. Foi exatamente isso. Em 2005 eu entrei em contato com yoga, Hatha Yoga. Eu me encantei, primeira aula de yoga que eu fiz. Entrei em contato com meditação, mas eram meditações dinâmicas. Em 2006 eu fui para a Índia pela primeira vez. Eu falei, eu nunca mais vou deixar de vir para cá. Tanto é que eu fui 19 vezes ao longo dos 12 anos. E só em 2012, 2011, dia 11 do 11, que eu fiz a virada de chave e saí do ambiente corporativo. Mas o ambiente corporativo, o que aconteceu? Não é que ele fosse se dilapidando para mim. Sempre foi um desafio. Meus relacionamentos, meu mundo interior sempre foi um desafio. Assim, voltando àquela coisa que a gente conversou, o que eu fiz com o que a vida fez comigo, a vida não fez nada comigo. Ela não fez absolutamente nada comigo. A gente nasce em determinadas condições, segundo o que eu acredito, né? A gente tem determinadas situações internas e externas que vão engatilhar ou desengatilhar coisas e você vai responder de acordo com aquilo. Eu vim com desafios interiores imensos. Eu era um baú de raiva. Quando eu era criança, eu me lembro direitinho quando aquela raiva toda se apossou de mim. E eu era uma criança pacífica até então. Eu me tornei uma coisa possessa de raiva. E eu precisava curar aquilo a todo custo. Começou minha busca mais intensa assim. Devia ter uns 7, 8 anos de idade, por aí. Internamente também tinha as variações de humor por causa dos contatos com energias que eu sentia e não sabia. E tinha os meus próprios desafios de relacionamento que não eram frutos não eram apenas fruto do meu estado interior, eram desafios kármicos que eu tinha na minha vida com relações muito próximas a mim. Completamente claro isso agora para mim. Mas tem clareza? Era só topada, tombo, era muito, muito difícil. Então eu precisava encontrar. A minha busca espiritual foi cheia de confusão. Foi realmente uma pessoa cega procurando ajuda. Eu só estava faltando andar em fogo, quando finalmente eu entrei em contato com esse grupo na Índia. Era só o que faltava, porque o resto eu já tinha feito. E eu estava percorrendo caminhos verdadeiramente perigosos. Se o Divino tivesse dado uma mãozinha, eu tinha realmente passado por uma situação mais difícil, porque eu estava me envolvendo com grupos muito esquisitos e não sabia, estava só procurando a Deus, né? E aí qualquer um se apresenta como Deus, vamos vir aqui que eu vou te ajudar. E eu passei por coisas mais perigosas. E no ambiente de trabalho, a minha percepção é, tive promoções, tive visibilidade, fui reconhecida, tive inúmeras oportunidades, mas fui demitida algumas vezes por causa do meu temperamento, menos vezes do que eu acho que eu merecia. Eu acho que as pessoas podiam ter me demitido mais vezes. Eu acho que foram boas comigo. E eu tive, na verdade, uma percepção de que eu era incompetente em alguma coisa que não estava no skill ali do direto, do objetivo, era mais subjetivo. Falei, eu não consigo aprender a me relacionar no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Eu não sei brincar desse jogo. Eu via que era um jogo, porque no mano a mano eu me dava bem com todo mundo. Quando juntava todo mundo na partida do game, cada um assumia uma personalidade que eu falei, meu, tu é muito desleal, tu é muito falso, tu é muito... Nossa, que banana, nossa, que pessoa... Entende? Que, poxa, não bota, sabe, faz um compromisso, não assume compromisso. Então eu não conseguia. E eu ficava muito brava já com o temperamento irado, né? Eu ficava muito contrariada com aquilo tudo. Então eu entendi assim, eu sou incompetente, eu não sirvo para isso. E já na faculdade eu já sabia disso, porque no meio da minha faculdade de matemática eu tive um clique.
Vou fazer uma formação em secretariado executivo. Olha, louca. Não larguei a faculdade, fui estudar secretariado. Um curso de secretariado de 1 ano e meio, estudava de noite e de manhã. E fiz um estágio de secretária executiva. E gostei, só que eu fui expulsa pelo meu chefe na época, porque quando eles descobriram que eu estava fazendo matemática e informática na UERJ, ele disse, o que você está fazendo aqui sendo secretária? Eu falei, é porque eu gostei. Mas por quê? Eu falei, porque eu acho que eu não vou dar certo com esse negócio de matemática e informática. Aí ele falou assim, cadê teus pais? Como quem diz assim, não tomam conta de você, tá fazendo bobagem com a tua vida, né? Cadê teus pais? Eu falei, eles estão bem, obrigado. Mas ninguém falou nada? Eu falei, não, meu pai só perguntou se eu ia terminar a faculdade. Eu vou. Aí ele disse, você quer ser secretária, né? Peraí que eu vou te ajudar. E aí ele tornou minha vida um inferno, de propósito. Realmente ele tornou minha vida um inferno. Tá gostando de ser secretária? Até que eu pedi demissão do estágio e voltei o foco para a faculdade. Mas ali eu já tinha entendido que o meu negócio era mais humanas, era mais servir, ajudar. Era diferente do que a proatividade ou a batalha num campo de batalha num ambiente competitivo, corporativo. Vivi 18 anos, tive uma... É o que eu falo, né? A gente, quando tem mudanças de vida, a gente não perde nada. Alguém me falou, Narayane, vendo o teu currículo, vendo a tua história, como você... Eu imagino, porque eu fiz pós-graduação no Rio, eu fiz SEAG, que é quase um MBA aqui em São Paulo, pela GV. Na época era o SEAG, era super famoso. Ralei para passar. Ralei 2 vezes, bombei na primeira prova. Então, assim, era um negócio muito intenso. Demorei 3 anos e meio estudando no SEAG. Então, foram muitos investimentos de muitos anos. E, de repente, pumba. Né? E ela falou, você jogou isso tudo pro alto. Eu falei, mas você não perde a técnica, você não perde as habilidades, o skill, você não perde a perícia do que você viveu. Você só muda de experiência, mas tudo que você viveu, você carrega dentro de você. E fica a experiência. E assim é a nossa jornada de alma, né? Porque se a gente perdesse tudo a cada vida, a gente estava do zero de novo. Jesus, né? Valeu-me Deus, só falta. Se Deus quiser, a gente é voltado para esquecer, mas as coisas estão entranhadas dentro de nós. Essa técnica, essa perícia, essa sabedoria que a gente traz de outra vida volta de dentro de nós. Ficou bem, bem cravadinha, bem marcadinha ali dentro de nós. A gente vai usar aquilo para a próxima vida. E assim, eu já estou na minha 3ª vida dentro da vida e eu percebo claramente. Não ficou nada para trás. Em absoluto, nada ficou para trás. Está tudo aqui comigo. Nas 2 vidas anteriores. Eu tenho todas elas agora aqui comigo. Quando tu fala para mim 3 vidas, que tu tá na tua 3ª vida, eu entendo que a primeira vida é a vida da Narayane corporativa, TI e todo esse aspecto. Depois vem essa, vamos dizer que a primeira é a Patrícia e a segunda é a Narayane. A primeira é a Patrícia executiva, a segunda chegou a Narayane, mas é uma Narayane com uma perna só. Narayane perneta. A terceira Narayane tem 2 pernas. Algo me diz que a terceira é Patrícia Narayane com 3 pernas. Patrícia Narayane, exatamente. Exatamente. Porque eu larguei a Patrícia e eu fiquei perneta. Mas exatamente. Tem vários sentidos essa percepção minha. Eu tive na segunda, saindo da executiva para a espiritualidade, eu entrei numa espiritualidade que era até o que era sugerido e o que era mostrado nesse grupo espiritual, que era muito devocional e muito ritualístico. Então, assim, tinha muito esforço da nossa parte, mas era um esforço superficial. Para quem está nesse grupo e depois vai assistir esse vídeo, até eu recomendo que se auto-investigue, se auto-analise para ver se o que eu estou falando não é verdadeiro. Eu vivi 12 anos lá. A gente não era motivado, a gente não era exercitado, não é doutrinado, disciplinado a fazer algo que é vital na nossa jornada de ser humano, né? De espiritual, sua jornada como ser humano. A gente não foi disciplinado a meditar. A gente foi disciplinado a participar de processos, a se conectar com Deus, muito, muito, muito. A gente foi realmente muito incutido disso, da conexão com Deus. Mas foi de uma tal forma que muitos de nós traduzimos isso. E é interessante que a gente vê assim, a força de um grupo, ela, se o mestre não está ali batendo mesmo todos os dias na mesma tecla e tomando lição e fazendo a pessoa realmente seguir e conferindo
se a pessoa está seguindo isso, a energia do grupo toma conta do processo. Então, o grupo inteiro, todos, entendiam de uma seguinte forma: eu preciso ler, eu preciso passar por algum tipo de processo, eu preciso contemplar a minha vida, eu preciso contemplar minhas emoções, me esvaziar. Isso é um processo eterno. Se quiser se esvaziar das suas emoções, seja bem-vindo. Você vai ficar eternamente esvaziando as suas emoções, porque dentro do teu balde emocional está o coletivo de toda a humanidade. Então, demora muito esse processo. Então, eu preciso passar por essas coisas, alcançar alguns estados de catarse. E o top é a conexão com Deus. E só, não é só não, é muita coisa isso aqui, tá bom? Realmente a gente se esforçou muito. Mas qual era a perna que faltava? E tinha um foco em contemplação, sim. Mas não era algo que diziam, leva para casa e que disciplinassem mesmo a gente a fazer. Como eu vejo agora, eu sendo disciplinada. E nem é um mestre que está aqui no meu todo dia. Esse mestre é desencarnado, ele não tá presente fisicamente, mas tem uma disciplina no grupo. É a força do grupo trazendo uma outra toada. E a disciplina que eu sinto que faltou, a perna que faltou, que me tornou uma espiritualizada perneta, é a disciplina da meditação. A meditação é o que traz a meditação e a conexão, as duas coisas juntas. Se você vai só para a conexão, você acaba se tornando uma pessoa devocional, estritamente devocional. Sendo desse mundo, não é possível você soltar o mundo. Então, você acaba fazendo esforço devocional e tendo que se virar para estar no mundo e deixando de lado a parte de meditação. Então, a gente focou mais na parte devocional, não deu quase enfoque para meditação, mas para vivências de processo. Você passou por processos comigo, né? Você viu como é que era. Não tinha muita meditação, tinha, assim, as suas meditações que a gente deveria fazer, mas não era o carro-chefe. E com a meditação, a coisa se estabilizou. Porque aqui na devoção é fácil a nossa mente entrar no que se chama de fé cega. Você não questiona. A fé cega, ela é a fé que leva a radicalismo. Fé cega leva a fundamentalismo. Fé cega é uma fé com medo. Ela não é exatamente cega. Ela sabe que tem algo errado. Então é uma fé baseada no medo. Porque pode ser que aquilo seja uma mentira. Pode ser que aquilo não exista mais. Então uma fé amedrontada, assustada, é uma fé violenta. Foi assim que eu aprendi a fé no primeiro momento. A fé que é inabalável é a fé que é questionada. É a fé em que a gente usa isso aqui que Deus nos deu. Que não é para um enfeite. É para a gente usar mesmo. Mas não é só o nosso cérebro provido do nosso condicionamento egóico. É o nosso cérebro embebido pela consciência. Que traz contato com a sabedoria. A sabedoria não é nossa. A sabedoria da consciência superior. E isso vem através de meditação. Com a meditação, a tua fé começa a ser checada, a ser testada, a ser investigada, aprofundada. E é uma fé que se torna, então, finalmente inabalável, porque com esta fé, que vem junto com a meditação, você tendo a conexão, a devoção e colocando a meditação junto, esta fé começa a passar por testes, a passar por investigação, mas será que isso aqui mesmo? Será que é do divino? Várias coisas que eu achava que era do divino, eu descobri só que era apenas um obsessor. E aí você vai descobrindo coisas, muitas outras coisas na sua vida. Quantas vezes eu achei que eram coisas legais e não eram coisas legais. A gente lida com um plano espiritual que a gente é muito imaturo mesmo, muito cru, superficial. O risco de ficar só devocional é você ser devotado a sei lá, o que a gente chama de mago negro. Virei devota de um mago negro. Você vai saber que é um mago negro? Não, o cara tá fazendo tudo o que você quer. Pra quê? Pra depois usar a tua energia, ou usar você pra atrair outras pessoas, sei lá, porque a gente sabe, o que a gente ouve falar. Então, a meditação te ajuda a fazer a separação de joio do trigo. Você se torna mais perceptível, sensitivo. Quem é médium tem a mediunidade mais organizada, mas não, a mediunidade se organiza e você começa a saber, o teu corpo começa a mostrar. Eu tenho experiências que o meu corpo ele tem pontos em que ele me mostra, né? O tipo de energia que chega perto de mim. Hoje eu sei que tem, eu sei até ligar tipo, o botão. Outro dia eu senti uma presença aqui em casa bem estranha. Aí eu vim para aqui, para a sala, e comecei a rezar para Nossa Senhora, a Salve Rainha, que eu adoro essa oração. E aí começou a expandir como se eu fosse
como se fosse um círculo concêntrico a partir de mim, expandiu uma energia muito quente, muito boa. Aí eu parei a oração, a energia contraiu e veio de novo aquela coisa meio que me espetando da energia da presença estranha. Aí eu rezei de novo, a Salve Maria, a Salve Rainha de novo. Eu falei que interessante, agora eu tenho um interruptor para mim. Liga a bênção, desliga a bênção, liga a bênção, liga a bênção. E isso veio por causa de meditação. As coisas vão se tornando mais palpáveis, mais claras e tem mais entendimento. E eu não fiz cursos, eu não fiz... eu fiz, sim, bastante leitura, de bastante ensinamento do yoga, através dessa... que aí é a Patrícia Narayane, né? Que veio agora, em 2018. E quando eu fui me desconectando do grupo com o qual eu lidava mais especificamente com devoção, e me conectei com o Yogananda, na Self-Realization Fellowship, que é o carro-chefe, meditação e devoção, e conexão, né? Meditação e conexão, as duas coisas juntas. Quando você se conecta mesmo, você pode pedir as lições e você ganha recebe, né, uma quantidade absurda de lições da Self, são 18 na primeira leva, e você tem aí um ano para estudar, para poder pedir a iniciação em Kriya. E você recebe nas lições as meditações e você é testado. Chega um ponto que você tem que ligar para um monge lá nos Estados Unidos e dizer, olha, estou pronto, quero fazer a iniciação, e o monge vai saber como você está. Tem um questionário para responder e ele vai saber pelo contato com você, exatamente como eu sei quando eu atendo meus clientes. Eu sei quando o cliente está mentindo, eu sei quando o cliente está mentindo consciente, inconsciente, eu sei tudo, quer dizer, quase tudo, né? Mas eu sei das coisas. Da mesma maneira, você liga para um monge desse que está lá, há 20, 30, 40 anos. Os monges da Self têm uma jornada muito longa. Eles sabem. Então, eles te indicam, ó, medita mais 2 meses. É um caminho mesmo muito cuidado. E aí, através das lições e da meditação, muito conhecimento veio sendo trazido mesmo do fundo, por causa do contato com a presença divina. Então, é isso. É assim que a jornada foi se desenvolvendo, que eu ganhei a segunda perna. Que eu entendi que eu tinha só uma perna, falei, agora é por isso que não tá dando certas coisas, né? E com a segunda perna, a coisa começou a andar bem melhor. É interessante isso que tu tá falando sobre meditação, porque hoje, não que eu já esteja no lugar onde eu gostaria, no que tange a meditação, mas eu já estou em um bom lugar. Eu percebo que quanto mais eu medito, mais perto do Bruno eu chego. Consegue entender? É como se são tantos filtros que a gente vem se colocando desde que a gente nasce para existir em sociedade, e esses filtros vão nos afastando um pouco de nós para que a gente consiga se aproximar do outro. Eu acho que quando tu fala sobre as tuas questões de relacionamento com esse outro, me vem um pouco a imagem de eu não quero abrir mão de nada meu para precisar conviver com esse outro. Eu posso conviver com esse outro sem precisar abrir mão de nada meu. E por que as pessoas, quando elas estão comigo, elas são uma pessoa, e quando elas estão em grupo, elas são outras? Por que elas abrem mão em grupo e comigo elas são quem elas são, né? Essa coisa da integridade que eu fiz uma formação contigo e talvez tenha sido a característica que mais chegou primeiro. Né? Se eu pudesse escolher uma palavra para te dar, eu te daria integridade. Pela forma como tu trata as pessoas, pela forma como tu trata a si mesma e pela forma como tu te coloca dentro das situações. Tu nunca tá pela metade em nada, pelo menos em tudo que tange a minha presença, tu tá ali inteira. Para o que der e vier, sem estar muito ocupada, não é nem preocupada, é ocupada com o que estão pensando a teu respeito, porque guardada as devidas proporções, tu tá fazendo o teu serviço de casa, que eu entendo que o serviço de casa nosso é se autogerir. Porque quando você consegue se autogerir, você consegue se colocar no mundo com mais clareza, o que não necessariamente quer dizer que você não vai ter desafios, desafetos, desencontros, porque isso também é a vida, porque a gente também não tem como controlar algumas sombras nossas, que elas são nossas e eu acredito que serão, porque vou juntar tudo aqui que vai fazer sentido. Eu não acredito que a gente mude.
Isso é uma crença do Bruno. Eu acredito que a gente aprende a conviver com algumas características nossas que até certo ponto elas tomam conta da gente. Em algum momento, quando a gente tem clareza sobre aquelas sombras, elas não estão mais no controle da gente, elas nos servem. Entende isso, né? Que eu tô falando. Entendo. Tu eu sei que entende. Eu não sei se todo mundo tá entendendo, mas qualquer coisa, gritem que a gente aperta a tecla SAP. Dito isso, e vendo esse processo que tu vem passando, chegando nesse terceiro nível de Narayani, digamos assim, né? Narayani Fênix. O que a Patrícia mais ensinou para essa terceira fase da Narayani? O que a Narayani, no aspecto espiritual, trouxe para essa Patrícia? E quais são os novos desafios dessa terceira versão? Patrícia ensinou para Narayani. Eu não desisti. Mas assim, isso faz parte do meu ser, não desistir. Não tem como. Apesar de que eu passei por momentos bem soturnos, assim, mas não tem como, porque essa pessoa parece que ela é separada de Narayani, mas não é. Eu sou alguém que com uma idade muito tenra, eu tive um sonho tipo visão, em que depois eu fui até perguntar para o meu avô, que era advogado, ele ficou muito surpreso que eu estava falando latim com ele. Um sonho que veio uma voz atrás de mim, que eu imagino que é de um mentor espiritual. Ele escreveu um nome na areia, era uma praia de noite, ele escreveu um nome na areia, ele disse, você não pode falar esse nome. E era um nome de Deus numa língua que não é reconhecida por nós aqui, imagino que seja da época de Jesus. E ele disse, de trás de mim, ele disse, você não vai poder, eu era criança, tá bom? Você não vai poder beber, você não vai poder se drogar, você não vai poder tomar remédio, você não vai poder se matar. E a gente conversou por mais algum tempo, que eu não me lembro o que era o teor da conversa. E quando terminou, ele falou, Alia jacta est. E eu fui, tô toda arrepiada de falar isso. Eu fui falar com meu avô, um dia assim que eu encontrei meu avô. Eu falei, vô, o que é Alia jacta est? Ele, de onde você tirou isso? Que significa sorte está lançada. Eu tinha uma idade muito jovenzinha, 5, 6 anos, eu não sei. Era muito pequena. Conforme eu fui crescendo, e esses sonhos, eles ficam com a impressão pro resto da vida. Pro resto da vida. Conforme eu fui crescendo e lidando com os meus desafios, eu fui entendendo por que eu não podia me drogar, por que eu não podia me alcoolizar. Então, eu bebi muito, misturei bebida, eu era ótima para beber, não ficava bêbada nunca, era super... Hoje eu não posso, hoje é bizarro, se eu beber, o bicho pega. Drogar, a única experiência que eu tive foi com cannabis, e foi horrível porque expandiu minha consciência, então eu percebi as coisas antes que elas acontecessem, todo mundo me chamava de chata, que eu dizia, vai atender a campainha, eu atendia a campainha e não tinha campainha nenhuma, atende o telefone, não tinha telefone, depois o telefone tocava, a campainha tocava. Eu achei chatésima essa experiência, nunca tive, mas tive muita gente drogada no meu entorno, eu fui uma adolescente do Rio de Janeiro, drogas no Rio, então aí todo mundo praticamente, é muito acessível, é muito do meio da gente lá, dependendo de onde você mora, principalmente. Então, tive muito contato com droga, muito contato com álcool. Remédios foi o que mais me receitaram, porque com minhas variações de humor, e eu nunca quis. Eu falei, eu não vou tomar, porque eu preciso saber quando eu estiver curada. Como é que eu vou saber se eu ficar tomando remédio? Eu nunca nem vou saber se eu estou bem, se eu estou mal. Então, eu não vou tomar. E eu sempre lembrei desse sonho. Sempre lembrei. Então, a Patrícia sempre soube que a vida não ia ser fácil. De cara. Esse sonho não foi uma coisa. Aliás, jacta est, a sorte está lançada. Tipo, boa sorte aí, se você não se matar, tá no lucro. Que isso que se fala para uma criança? Então, eu já sabia. Então, as dificuldades que eu passava, eu passava. Eu não tinha muito tempo para pensar, sabe, Carlos? Eu tinha que sobreviver. Na minha casa eu tinha que sobreviver, na universidade eu tinha que sobreviver, no trabalho eu tinha que sobreviver, com conflito no trabalho, fazendo secretariado eu tinha que sobreviver, depois para voltar para fazer estágio de tecnologia eu sobrevivi também, inventei um outro currículo para poder voltar. Foi só um modus operandi de sobrevivência, mas que, sabe,
tenacidade, persistência, não desiste, não desiste, nem até porque a gente não pode desistir mesmo. Isso eu vejo agora, porque eu tive, quando eu saí desse grupo espiritual onde eu passei 12 anos, a primeira virada de chave para o grupo espiritual foi fácil, porque eu só foi ganha-ganha. Eu vi minha boca pedir demissão no dia 11/11/11. Eu vi, contabilizei, são 18 anos de infelicidade no ambiente corporativo versus a possibilidade de algo novo se abrir para mim. Tenho dinheiro guardado, vou dar um tempo. Vou ficar 1 ano e ver se a vida traz algo de novo. E nesse 1 ano eu não vou procurar emprego, eu vou controlar o meu medo, minha ansiedade, minha insegurança e vou ficar quietinha, só maturando, para ver se baixa em mim essa qualidade que me falta, que é a da falta de integridade, que eu achava que eu precisava, de queria uma falta de integridade, um pouquinho de falta de integridade, por favor, que eu pudesse sobreviver numa flexibilidade que fosse o meu valor de integridade, né? Então, só que eu fiquei 15 dias sem fazer nada. Em 15 dias, toda a minha vida mudou. Eu fui convidada para traduzir curso lá na Índia, eu fui chamada para transmitir a bênção através dos olhos, isso me deu uma projeção internacional dentro do grupo, nunca mais deixei de viajar todo fim de semana, tinha coisa, eu passei 2011, 2012, 13, 14, numa batida que nem eu marquei um alarme na minha agenda, quando fizesse 1 ano para eu ver se eu voltava para o ambiente corporativo. Marquei o mesmo alarme 2 anos depois, 3 anos depois. No terceiro ano, após ter soltado, não vale nem a pergunta mais se eu devo voltar para o mundo corporativo. Não tem mais volta o que eu fiz. Não dá mais para voltar. Eu teria que recomeçar. Uhum. E tudo bem. Então foi tudo bem que eu só ganhei. Eu ganhei. Tive um pouquinho de medo, mas eu ganhei. Essa é pesada. Mas foi na idade certa, que eu já estou mais velha. Então, assim, mais conexão, mais confiança, mais maturidade. Mas nessa eu perdi. Eu perdi amigos, perdi dinheiro, perdi muito dinheiro. Perdi financeiramente. Coisas que eu hoje olho de não teria feito. Perdi trabalho, muito trabalho. Tive, como se diz, difamação. Então, ganhei inimizades. Porque quando você sai, você sendo líder, né? Eu tinha uma posição de visibilidade, não era de liderança, tinham vários líderes. Quando uma pessoa dessa que convoca, que invoca, que chama, que toca um tambor, vamos que vamos, você de repente não quer mais, você é visto como um traidor. E eu entendo isso, eu compreendo essa percepção. Por alguns, não todos, mas esses alguns fazem um estrago que não precisa ser muitos para fazerem estrago quando alguma coisa vem a ver com difamação. Então, passei por difamação e eu usei a mesma qualidade de Patrícia, de vamos que vamos, para continuar trabalhando. Só que era como se eu estivesse construindo coisas dentro de exatamente a imagem dos dejetos de uma usina. O dejeto que fica se liquefazendo, Uhum. e aí rompe a barragem e estopora tudo, né? Então eu estava tentando montar alguma coisa em cima de uma barragem de dejetos, rejeitos, né? Rejeitos, né? De mineração. Então, eu tentava montar aquele troço afundava, eu montava aquele troço afundava, eu montava, mas é só uma questão de continuar. Eu montava, o troço estragava. Tudo que eu tentava fazer se estragava. E eu continuando, porque eu não estava entendendo o que estava rolando. Até que, depois de muito, né, se vira nos 30, você se liga assim, tá faltando uma base, ou eu estou em cima de uma base líquida, liquefeita. Aí eu fiz uma consulta astrológica com a seguinte pergunta: o que estou fazendo a mais, o que não estou fazendo? E nessas eu caí com uma astróloga que é discípula de Yogananda. E nessas eu já tinha o Yogananda aparecendo à esquerda, à direita, em cima e embaixo na minha vida, porque ele veio assim, tipo, tô aqui, você não tá me vendo? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu sabia, eu já estava lendo autobiografia de yoga, eu já tinha feito a formação em yoga na Índia, mas com essa astróloga, sim, o computador dela pifou, ela virou o iPad para plugar a energia e veio a cara do Yogananda na minha frente. Eu falei, isso aqui é demais, né? E aí, quando ela virou de volta, ela disse assim, ó, seguinte, o que você está fazendo a mais é que você está usando muito qualidade uraniana, que é eu sou aquariana, está usando muito do Urano e está usando muito pouco do Saturno. E você tem que ser muito saturnina nesse momento. E Saturno Urano é tudo que é novo, tudo que é espiritualidade que eu chamo de Bunda Lilê, que é ótimo, mas é espiritualidade nova era, que pode ter todas as sombras possíveis e imaginárias por detrás, que a gente
Alguém me disse, vai fazer tal ferramenta. Tá. Essa ferramenta surgiu como? O fulano de tal, famoso mundialmente. Famoso quem para mim? Porque eu sou super desinformada. Tá. Esse cara é quem? Ué, ele é ele que criou essa ferramenta. Tá, mas quem indica ele? Deus. Tá, mas você falou com Deus, mas tem certeza que o cara é mesmo do bem, assim? Você não tem como saber. Eu já estava mais esperta. Então, o que ela me falou é, sai de tudo que é espiritualidade nova era, porque você não tem como diferenciar realmente. Fecha tudo, por isso que eu soltei todas as ferramentas, tudo que eu fazia. Já tinha feito iniciação em Theta Healing, estava trabalhando com mesa cristalina metatrônica, ganhava muito bem a cada sessão. Foi assim, solta tudo. Aí eu soltei mesmo, que eu vi assim, tipo, é isso ou nada. Então, você vê que eu já tinha perdido as coisas e aquilo pouquinho que eu juntei eu tive que largar de novo. Deus que me ajude. E aí comecei a construir devagarinho, graças à ajuda de Yogananda, Saturno, que é disciplina, é base, severidade, seriedade, que tem a ver com a minha personalidade também. E eu peguei o meu alicerce todo que estava em Urano, falei, agora a gente vai ficar aqui. E confiei. Confiei como com a Narayane da segunda etapa, porque Narayane da segunda etapa é Narayane da confiança, que vai dar tudo certo porque Deus me ama. E vai dar certo. E aí, sim, claro, passei vários momentos de desconfiança. Será que Deus está me vendo aqui? Mas tem dado certo, no final das contas. Eu passei por muitas coisas até que eu entendi que estava faltando uma perna. Falei, eu não tenho base. Fui atrás dessa pergunta. O que eu estou fazendo a mais? O que eu estou deixando de fazer? Veio a resposta. Aí veio a segunda perna. Falei, eu estava com uma perna só, estou entendendo. E aí eu entendi que eu estava cavucando em cima de algo que não era, que não tinha, que era líquido, era liquefeito. Agora eu preciso criar fundações. E aí me deu toda aquela calma, assim, tá bom, aquele dinheiro que eu juntei lá atrás, que era para passar aquele ano, esse dinheiro vai ter que dar para eu atravessar esse momento, tendo redução de atendimentos, eu tendo no começo poucos clientes, enfim, toda a confusão financeira, né? Mas agora com a pandemia também. Então, acalma, baixa a bola, cria a base, porque se não criar a base eu não vou conseguir ficar em pé. Duas pernas agora eu tenho, agora eu só preciso da base. E eu tô bem nesse momento, que nem eu brinquei com você. Eu era lagarta, eu virei uma pasta, a fase pasta já passou, eu começo a ver a primeira, segunda perninha da borboleta, mas eu ainda tô liquefeita, ainda tô, sabe? Tipo, não vi ainda a forma final, eu não sei o que vai rolar. Mas eu já sei que vai rolar. Isso. E aí dá uma tranquilizada, assim. Você passa por coisas que os outros dizem, meu Deus, não se aguenta esse nível de insegurança. Porque eu sei o que eu tô fazendo e eu sei como eu tô sendo guiada. E quem está me guiando. E aí você ganha uma... Tem certeza. Você tem certeza que agora tá certo. Agora eu acertei. Depois de errar tanto, você sabe. Quando tu fala de tem alguém me guiando, né? Eu não sei exatamente quando foi que a gente se encontrou pela primeira vez para fazer uma formação e naquele momento eu estava passando por um processo parecido com o teu. Talvez naquele momento eu tivesse só com uma perna. Uhum. Quando eu fui ali fazer aquela formação contigo, eu tava perdido dentro de mim. Tá. E eu não sabia por onde começar e eu não sabia o que fazer. Então foi talvez o primeiro grande momento da minha vida que eu soltei o controle das coisas, olhei para cima, para essa conexão superior que eu sempre conversei muito de igual para igual, como se fosse um grande amigo, e é de fato. E eu falei, todos os caminhos que eu tentei não deram certo. Eu deixo nas mãos de vocês. E quando eu faço isso, começam a acontecer situações que talvez se eu tivesse no controle eu não escolhesse por elas, mas se eu tinha, entre aspas, dado um comando para eles, eu não podia questionar o que eles estavam me apresentando. Eu só tinha que trilhar aquele caminho, já que os meus não me levavam a lugar algum. E daquela época para hoje foi um processo, teve
triturador, teve liquidificador, teve chicotes, teve tudo que um processo de transformação precisa para que ele de fato aconteça, né? Tem que, digamos que cada um tem que trilhar o seu calvário particular. Sem que isso seja uma coisa muito grave, para mim isso é só a vida acontecendo. E que a gente utilize os nossos recursos do jeito que a gente conseguir dentro disso. E quando eu estava aqui te ouvindo falar e em algum momento eu tive aqui uma epifania, posso dizer isso, que eu falei, cara, esse negócio de tempo é uma loucura, né? Porque há alguns anos atrás eu estava na presença da Narayane, vivendo uma situação, e agora a gente está aqui conversando, porque provavelmente eu deixei algo interessante para ela, porque eu acho que a vida é isso, né? A vida é feita sobre olhares que as pessoas têm a respeito de nós. E saber que, de alguma forma, quando eu te procuro para a gente ter essa conversa, a tua receptividade e abertura acontece, é porque mesmo perdido, eu consegui... Nossa, total. Eu me Eu lembro consegui perfeitamente deixar de quem algo era você e da legal. impressão que você me causou, exatamente. Identificação, assim, eu me lembro direitinho. Eu Tipo lembro como que se a eu gente estivesse falei, né, junto, assim. que eu tinha te visto e eu falei, gente, mas ela trabalha em São Paulo e eu queria fazer uma formação no Rio e de repente está ali Narayane fazendo uma formação no Rio. Eu falei, gente, é um sinal. E aí começaram a ter essas coincidências de sinal. E dentro do que tu estava falando, teve uma coisa que também foi muito importante para mim, que desde então eu acredito que eu aprendi, ainda que eu fizesse de forma consciente, que era orar, né? Tem uma qualidade nesse pedido e nessa entrega desse pedido e nesse agradecimento pós-pedido que tu construiu tão bonitamente dentro de mim, que eu acho que de alguma forma já é o automático do Bruno. Os meus ruídos, né, das personas que nos habitam cada vez mais vem diminuindo desde aquele tempo. E essa clareza que eu vejo emergir a cada dia, mas que é um orai e vigiai diário e infinito, me mostra que entregar, né? Quando tu falaste servir, né? Que a tua missão era servir, talvez eu usasse o verbo entregar, que também tem a ver com servir, mas é me entregar a essa inteligência superior. E a melhor forma de eu estar preparado para essa entrega é tornando o meu corpo um veículo cada vez mais limpo para que essas energias possam fluir por ele. E o caminho da meditação, que é essa terceira fase da Narayane, digamos assim, eu imagino que seja a cereja do teu bolo. Como esse aspecto, dentro de tudo que tu já vieste resgatando ao longo do teu caminho, que te transformaram em quem tu és, onde essa meditação te toca, o que tu sente que ela já vem te trazendo e que benefícios tu acredita que ela pode ainda te trazer. Tá, vou te contar como é que eu caí a ficha de meditação. A gente tem 2 minutos, apareceu o aviso agora, então assim, se vira nos 30. Tá bom. Meditação surgiu para mim porque chegou um ponto desse processo que eu fiquei lelé mesmo, da cabeça, psicótica. Um começo de pânico e tal. Fui para a Índia, atrás do grupo espiritual ainda, uma perninha, uma pessoa que era minha amiga lá. Fiz um processo e a pessoa disse, você está com depressão. Não tô, tá, não tô, tá, não tô. Tá aqui a meditação, você vai fazer um processo. E era meditação, me deu meditação. Voltei para casa. E eu tinha ido para lá para fazer uma coisa tipo, em vez de fazer terapia há muito tempo, vou fazer essa viagem, passo 10 dias lá e volto consertada. Claro que eu não voltei consertada, mas voltei com a meditação. E aí eu precisava fazer valer aquilo, porque eu estava com uma pessoa do meu lado, que é meu companheiro. Eu disse, não, pode deixar, tô curadíssima, vai estar tudo certo agora. E aí comecei a meditar, assim, Senhor, conserta esse cérebro. Então isso foi em 2018. A partir daí foi fácil absorver as meditações do Yogananda. Eu já estava preparada, já tinha começado a estudar as lições. Não, estava lendo o livro do Yogananda. Em maio de 2019, eu me inscrevi nas lições. As lições trazem as meditações, então o hábito já estava iniciado em mim. A diferença é que as meditações do Yogananda você vai aprofundando. Hoje eu medito praticamente 1 hora todos os dias. Antes era 21 minutos no máximo, já me doía o corpo inteiro. Então foi por
cura. E o que essa meditação traz para mim não é só meditação, tá? É ensinamento, é conhecimento espiritual. A meditação pega esse conhecimento, introjeta e aprofunda na gente. Traz um entendimento. Gente, é só porque vai acabar, eu tenho que agradecer. Vai cortar a gente em algum momento. Um beijo, obrigado. Vejam nada, fica com Faltou Deus. muito, muito, muito para falar, mas